Oi, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o meu objetivo nesse canal é te ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre Deus e um pouquinho mais sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ter a aula 15 sobre as aulas bíblicas básicas que todo cristão deve saber. O tema da aula de hoje vai ser idolatria. A reflexão de hoje diz assim: fugir da idolatria é sair da presença dos ídolos, onde ficam hospedados os demônios, debochando de seus veneradores quando fazem suas orações. Essa frase é de Eugir Girodo. O verso-chave de hoje, para a gente poder começar, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 6. Diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E o verso complementar fica no livro de Deuteronômio 27:15, que diz assim: Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. E todo o povo dirá: Amém. Esses são os versos de hoje. Já para começar, né? A gente viu que já começou bem direto. Deus dando os dois primeiros mandamentos. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo é: não farás para ti imagem de escultura, nem de nada que tiver no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem se ajoelharás perante elas, e nem farás culto para elas. E aí nós vemos em Deuteronômio mais um pouquinho Deus dizendo: maldito é todo aquele que fizer uma imagem de escultura e depois levantá-la secretamente, ou seja, fizer uma imagem de escultura para adorá-la. Deus chama essa pessoa de maldita. Olha só como é forte esse pecado da idolatria. Ele é um fenômeno presente desde as primeiras civilizações. Se você se lembrar das aulas de história que você já teve na escola, ou se você ainda está estudando, pensa aí nas suas aulas de história. Quando você estudou sobre os primeiros povos das civilizações, as civilizações maias, astecas, incas, assírios, Mesopotâmia, Grécia, todas essas civilizações antigas, em todas elas tem algo em comum: idolatria. A idolatria é algo que está presente desde que o homem é homem, desde que o mundo existe. Depois da queda, ela passou a ser um pecado constante. O homem, com sua natureza caída e depravada, passou a procurar substituir a adoração a Deus pela adoração a falsos deuses fabricados para satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos. O que foi que aconteceu para que Satanás fosse expulso do paraíso? Ele quis ser igual a Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis se assentar acima de todas as estrelas e governar o mundo inteiro. Essa é a função de Deus. E aí, o que foi que aconteceu? Deus não aceitou. Porque ninguém pode fazer isso. Deus é Deus e ninguém está acima dele. Então Deus expulsa Satanás do céu. E o que Satanás faz? Quando Deus cria um homem para estar em comunhão com o homem, Satanás ele se disfarça de serpente e aí tenta Eva. E qual é a tentação que Satanás faz para Eva? Para que ele tenta Eva para que Eva queira ser igual a Deus. Como ele tentou e não conseguiu e caiu, então agora ele vai querer fazer com que a humanidade criada por Deus com tanto amor e carinho, veja que Deus criou todas as coisas falando, mas o homem ele tocou,
Ele usou as próprias mãos e soprou o fôlego de vida, ele soprou o seu fôlego no homem. Então Deus fez o homem com muito carinho, com muita dedicação. Como Satanás tentou fazer e caiu, foi tirado da presença de Deus, o objetivo dele agora é fazer com que as pessoas caiam nesse mesmo erro e também sejam afastados da presença de Deus. E isso ele conseguiu com Adão e Eva. Então ele com essa tentação que ele foi vitorioso nessa tentação, ele teve sucesso, ele conseguiu fazer com que Eva e com que Adão caísse na tentação. Com isso, Adão e Eva foram amaldiçoados. E o pecado, ele entrou dentro do homem e é como se tornasse uma doença genética. E isso passou agora de pai para filho, para neto, para bisneto, passou de geração a geração. E por isso todos os seres humanos agora se tornam pecadores, assim como Adão e Eva. E qual é o desejo de todos os seres humanos? Todos aqueles que não foram ainda lavados pelo sangue do Cordeiro. É de querer tomar o lugar de Deus. Olhe toda a natureza, olhe tudo à sua volta, olhe todos os acontecimentos. Por que tanta coisa errada acontece no mundo? Porque o homem quer tomar o lugar de Deus. Deus é quem controla tudo, o homem quer controlar. Deus é quem domina as coisas, o homem é quem quer dominar. Deus é quem comanda o futuro, o homem é quem quer comandar o futuro, quer dominar o futuro. Então, o que é o principal de tudo que está acontecendo? É o homem querendo tomar o lugar de Deus. Quando o homem quer tomar o lugar de Deus, então ele tira Deus do centro e coloca qualquer outra coisa, que na verdade nada mais é do que si mesmo, seus próprios desejos. O ser humano naturalmente tem fome por devoção. Se a sua adoração não for Deus, vai ser qualquer outra coisa ou qualquer uma outra pessoa. O ser humano ele foi criado para adorar. Isso está impregnado dentro do homem. Então, se Deus não for o centro, alguma outra coisa ou alguma outra pessoa vai ser o centro. Dentro do homem tem um espaçozinho para adoração. Se Deus não estiver ocupando esse espaço, o homem vai ocupar esse espaço com qualquer outra coisa ou qualquer uma outra pessoa. Mas alguém vai estar ocupando esse espaço de adoração dentro do homem. A alguém o homem vai adorar, porque ele nasceu para adorar e ele não tem como fugir disso. A adoração na antiga aliança. Quando Deus se revelou a Israel, nenhuma imagem foi mostrada para Israel, já propositadamente, para que o povo não fizesse nenhuma imagem que fosse representar a Deus. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 até o versículo 19. Por diversas vezes, Israel traiu a Deus com outros ídolos, trazendo sobre si juízo divino. Os anos em cativeiros, egípcio, assírio, babilônico, romano, etc., foram consequências da prostituição espiritual do povo. Sempre que Deus via que o povo estava se afastando, o que era que fazia o povo se afastar? Eram os ídolos, era porque o povo queria tomar suas próprias decisões. Então eles tiravam Deus do lugar de adoração e colocavam qualquer um outro ídolo, que na verdade eram eles mesmos, eram seus próprios desejos. E o que Deus fazia? Deus mandava juízo sobre Israel. E esses juízos vinham muitas vezes em forma de cativeiro. E é por isso que Israel passou a ser escravizada por muitos povos. Era uma forma de Deus castigar aquele povo. Porque adorar a Deus significava liberdade. Mas se eles não adorassem a Deus e adorassem qualquer um outro ídolo falso, eles estavam se entregando deliberadamente, de livre e espontânea vontade, para serem escravizados por esses ídolos. E aí então Deus dizia, já que você quer ser escravizado por esses ídolos falsos, então eu vou permitir que você seja, porque não é isso que você quer. Então, esse foi os motivos, foi um dos maiores motivos para que Deus mandasse esses juízos sobre o povo. A idolatria é considerada por Deus como uma prostituição espiritual. Sempre que o povo traía, trocava Deus por algum outro ídolo, Deus dizia, olha, você Israel, você é a minha esposa, eu desposei você. Quando você está com outro ídolo, você está me traindo. É como uma esposa que está deixando seu marido para seguir outro que não é o seu marido. É o principal motivo por Deus repreender e julgar Israel. Por exemplo, nós temos o exemplo de Neustã. O povo desobedeceu a Deus,
E aí Deus mandou serpentes para poder castigar o povo. O povo começou a morrer e pediu ajuda a Moisés. Então Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze. Neustan significa serpente de bronze, de cobre. Então Moisés ele constrói um poste, uma espécie de poste que simbolizava a cruz, e ele bota a serpente na cruz, que aquilo ali simbolizava quando Jesus fosse pendurado na cruz e venceria o mal, Satanás, que é a antiga serpente. E quando as pessoas olhassem para a cruz e vissem que aquela serpente foi ali, estava enrolada na cruz, porque a cruz ela simboliza o pecado da gente foi que matou Jesus, foi o nosso pecado que matou Jesus, ele se entregou de livre e espontânea vontade para poder tomar os nossos pecados nas suas costas. E foi por isso que Deus o matou. A Bíblia vem dizer que quem verdadeiramente sacrificou Jesus, ou seja, matou Jesus, não foram os soldados, mas foi Deus. Diz a Bíblia, Deus se agradou de moê-lo, porque sobre ele levou todos os nossos pecados nos seus ombros. E quando Deus olhou para ele, ele viu os nossos pecados, e por isso ele derramou da sua ira sobre Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz. Era sobre os nossos pecados. Foram os nossos pecados que mataram Jesus. Então aquela serpente simbolizava os nossos pecados matando Jesus na cruz. E quando as pessoas olhassem para aquele poste, as pessoas seriam curadas, porque simbolizava, vocês estão morrendo pela picada de Satanás. É o mal, é a ação de Satanás que está matando vocês. Mas se vocês olharem para a cruz, vocês serão sarados. Só que o que as pessoas fizeram? As pessoas começaram a adorar o poste com a serpente de bronze. E mais na frente, vem nos dizer que Deus derrama juízo por aquele povo que estava idolatrando Neustan, e então vem um homem de Deus e destrói Neustan. Nós temos também o exemplo de Israel e o bezerro de ouro. Quando Moisés sobe para o monte para poder pegar as leis, para poder falar com Deus, Deus vai entregar as leis para Moisés poder entregar ao povo, o que o povo faz? Moisés passou 40 dias lá no monte. Então o povo já estava dizendo, olha, cadê aquele homem que tirou a gente do Egito? Eles não achavam nem que era Deus. Eles não reconheciam que era Deus que tinha tirado eles do Egito. Na cabeça deles, eles com aqueles olhos pecaminosos e superficiais, para eles, era Moisés que tinha tirado eles do Egito. Eles não conseguiam reconhecer, por mais que Moisés mostrasse explicitamente que tinha sido Deus que tinha tirado eles do Egito. Então eles fazem um bezerro de ouro para substituir Moisés, porque para eles Moisés tinha tirado eles do Egito. Já que Moisés agora tinha sumido, eles precisavam de alguém para poder guiá-los no deserto. Eles precisavam de um novo Deus, um novo ser que representasse a divindade. E por isso eles fazem o bezerro de ouro. E o que acontece? Deus os pune. Todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro foram punidos, foram castigados. Muitas vezes a idolatria vinha para Israel através dos casamentos. É por isso também que Deus dizia para Israel que eles não podiam se casar com pessoas das outras nações. Porque Israel era a única nação que adorava somente a Deus. Todos os outros povos adoravam outros deuses diferentes. Você pode prestar atenção que hoje em dia só existe 3 religiões que são politeístas no mundo inteiro. Todas as outras são monoteístas, ou são politeístas. Só 3 são monoteístas. Só 3 religiões no mundo inteiro adoram somente um Deus. Ou dizem adorar somente um Deus. Todas as outras têm vários deuses. E essas 3 religiões que dizem adorar somente um Deus é qual? Muçulmanos, cristãos e judeus. O muçulmano, ou seja, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo são as 3 religiões que têm origem em Abraão. E quem era Abraão foi o homem que Deus escolheu para ser o pai descendente do seu povo. Então nós podemos perceber que as únicas 3 religiões do mundo inteiro que dizem adorar somente um Deus são justamente as religiões que começaram com o povo de Israel. O povo de Israel era o único povo que adorava somente um Deus. Todos os outros povos adoravam vários tipos de deuses diferentes. Então Deus dizia, olha, não se casem com gente de outros povos.
eles são pagãos, eles têm muitos deuses, e isso vai contaminar vocês. Se casem só com gente do povo de vocês. Não é que Deus realmente era simplesmente um Deus ruim e que era um Deus que só queria fazer os gostos dele, atender seus caprichos. Não, não era isso. Mas é porque Deus sabia que se os povos se misturassem, Israel ia acabar se contaminando com aqueles outros povos. Se por acaso um rapaz cristão começa a namorar com uma moça que não é cristã, o que é mais fácil? É o rapaz fazer com que conseguir com que a moça não cristã se converta, ou é a moça não cristã conseguir com que o rapaz cristão se desvie? O que é mais fácil? É mais fácil a moça não cristã conseguir fazer o rapaz se desviar. Da mesma forma era com Israel. E foi isso que aconteceu. Todas as vezes que Israel começou a se misturar com os outros povos através dos acordos de casamento, Israel caía na idolatria. E toda vez que Israel caía na idolatria, Deus trazia juízo sobre Israel. E o que é idolatria? Segundo o dicionário, idolatria é o culto que se presta a ídolos ou um amor excessivo ou uma admiração excessiva. Então, o que é a idolatria? A idolatria, ela é uma palavra que ela é transliterada de uma palavra grega. A origem da palavra idolatria é uma palavra grega que se chama eidolatria. E o que significava essa palavra eidolatria? Idolatria era a junção de duas palavras, eidolon e latria. E o que significa essas duas palavras? Eidolon significa imagem ou corpo. Pode representar algo ou alguém, imaginário ou real. Latria significa culto ou serviço sagrado. Então, a palavra idolatria significa culto a uma imagem. É por isso que quando nós dizemos, nós evangélicos, quando nós evangélicos dizemos que ter uma imagem, seja lá de quem for, possuir uma imagem e fazer celebrações para essa imagem e orações para essa imagem e cantar cânticos para essa imagem e entregar a ela seus pedidos e pedir para que ela interceda por você a Deus, é por isso que nós dizemos, nós evangélicos, que isso é idolatria. Nós não queremos apenas implicar, aliás, nós não estamos querendo implicar, como muitas pessoas podem achar, ou nós não estamos querendo dizer que nós somos melhores do que ninguém. Não, nós não estamos fazendo isso. Nós apenas estamos dizendo aquilo que a Bíblia diz. A palavra idolatria vem de uma palavra grega, eidolatria, que significa culto à imagem. E o próprio mandamento, o próprio segundo mandamento de Deus diz: não façam imagens de escultura, de nada que tem no céu, de nada que tem na terra e de nada que tenha debaixo da terra. Nem se ajoelhem diante delas e nem façam cultos para elas. É a palavra de Deus que diz. Quando nós dizemos isso, nós apenas estamos dizendo aquilo que Deus diz. Não é uma coisa que nós inventamos. E às vezes alguns podem dizer, mas adorar é uma coisa, venerar é outra. Nós adoramos somente a Deus. Nós apenas veneramos as imagens. Mas se você for procurar, não precisa ir muito longe. Vá no dicionário de português. Idolatrar, adorar e venerar significa a mesma coisa. Se você for procurar significado da palavra adorar, venerar. Significado da palavra venerar, adorar. Tem no dicionário português. Isso é muito claro. Não é uma inventação nossa. Em sentido amplo, ela pode indicar veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, sistema ou ambição que tome o lugar de Deus. Idolatria moderna. Se na Bíblia tinha vários tipos de idolatria, hoje a idolatria apenas evoluiu. Na idolatria moderna nós vemos, além de, na Bíblia, aliás, nós vemos adoração a imagens, Isaías 44:17. Temer a outros deuses é idolatria, segundo Reis 17:35.
Adorar a Deus através de um objeto ou de uma imagem é idolatria. Se você está dizendo, não, eu estou adorando a Deus, é a Deus. Essa imagem aqui que eu fiz, ela representa Deus. E eu estou adorando a Deus através dessa imagem. Isso é idolatria também. Isaías capítulo 40, versículo 18 ao 20, Atos capítulo 17, versículo 27 ao 30. Manter ídolos no seu coração também é idolatria. Você pode não ter uma imagem, mas manter ídolos no seu coração é idolatria. Ezequiel, capítulo 14, versículo 34. Adorar ou consultar os mortos. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Ir atrás de saber o que é que fulano que morreu tem para lhe dizer. Ou orar para algum fulano que morreu. Ou então pedir para que fulano que morreu interceda por você a Deus. Pode ter sido a melhor pessoa do mundo. Isso é idolatria. Deuteronômio capítulo 18, versículo 11. Deus diz, não consultem os mortos. Não procurem saber nada com os mortos. Não procurem. A palavra nos diz que ao homem está decretado morrer apenas uma vez. E depois disso segue-se o juízo. Ou seja, morreu, ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Não tem outra coisa. E o que acontece? Acontece que se isso acontece, isso significa que o homem não pode voltar para lhe dizer nada. Jesus conta uma parábola sobre o rico e Lázaro. E nessa parábola, o rico pede para que Abraão ressuscite Lázaro. Lá Abraão estava simbolizando a presença de Jesus, simbolizando Deus. E pede para que ele ressuscite Lázaro, para que Lázaro volte e fale para os irmãos do rico sobre o fim deles depois da morte, que não tem uma segunda chance, não tem um meio caminho, não tem um lugar onde eles ficam esperando para saber se vão para o céu, vão para o inferno. Não, vai diretamente. E o que ele diz? Eles têm a escritura. Se alguém ressuscitar e for lá falar para eles, eles não vão acreditar. Eles têm as escrituras, que eles leiam as escrituras. Então, para você saber qual é a vontade de Deus, você não precisa consultar os mortos. Para você saber o que é melhor para a sua vida, você não precisa consultar os mortos. Leia as escrituras. Ore a Deus. Pergunte a Deus. E Deus vai lhe dizer o que você precisa fazer. A cobiça também é uma idolatria. Quando você passa a viver em prol do seu desejo, passando por cima de outras pessoas e fazendo o que for possível para conseguir o que você quer, você está idolatrando o seu desejo. Isso é uma cobiça. Isso tem em Efésios capítulo 5, versículo 5. Adoração aos astros. Jeremias 8, 2 e Romanos capítulo 1, versículo 25. Adorar o sol, adorar as estrelas, adorar a lua, adorar os planetas. Tudo isso é idolatria. Outra coisa também que é considerada idolatria é consultar os astros. Você se basear pela posição do Sol, a posição da Lua, se a Lua está perto de tal planeta, se basear por isso, consultar os astros, o que nós conhecemos como astrologia, ou até mesmo signos, né, o zodíaco, isso é idolatria. É por isso que cristão não pode acreditar em signos, porque isso é uma idolatria. Hoje a idolatria, ela evoluiu, ela continua. Essas coisas que são idolatrias na Bíblia continuam sendo idolatrias, mas hoje nós temos novas formas de idolatria. Por exemplo, adorar aos cristais, adorar aos famosos, sejam gospel ou seculares, evangélico também idolatra. Adorar as tecnologias, as redes sociais, amuletos populares ou religiosos, a rosa ungida, o óleo ungido, a toalhinha ungida, o tapetinho ungido, ideologias, todo tipo de ideologia que você possa imaginar. Não vou citar nomes aqui porque a gente é pego no pulo. Sistemas religiosos, religiões, denominações, instituições religiosas. Tem gente que não adora a Deus, adora a placa da sua igreja, adora a sua religião. Isso é uma idolatria. Estilo de vida, marcas, intelecto. Tem gente que idolatra a própria inteligência. Autonomia, idolatrar o desejo de você poder se sustentar só, fazer a sua vida só, conseguir tudo só, você não precisa de ninguém. O conforto
pode ser também uma idolatria. Dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Relacionamentos. Você pode idolatrar sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, seu marido, sua esposa, seu amigo, seu pastor. Legalismo. Política. Nós vemos muito a idolatria política, não foi esses anos que passaram na política na eleição para presidente? Nós vemos muito. Dízimo, etnias, idolatria a raças, índios, negros, vermelhos, brancos. Idolatria ao sexo, idolatria à aparência, idolatria aos líderes religiosos. Na verdade, um ídolo é criado apenas para ser usado. É um meio para que o homem satisfaça seus desejos e necessidades. Ele não é adorado pelo que ele é adorado pelo que ele pode dar. E quando o consideram desnecessário, o descartam ou então o substituem. A relação do homem com o ídolo, ela não é uma relação de amor ao próprio ídolo. É uma relação de amor àquilo que o ídolo pode lhe dar. Quando a pessoa quer dinheiro, a pessoa vai adorar alguma coisa que pode lhe trazer dinheiro fácil. Quando uma pessoa quer poder, ela vai adorar uma determinada função, um determinado cargo, uma determinada posição. Quando uma pessoa quer se sentir amada demais, ela idolatra se sentir amada, se sentir bem, ela vai procurar alguém que satisfaça suas vontades. Então a pessoa pode idolatrar muitas coisas, mas o seu verdadeiro objetivo em idolatrar alguma coisa é apenas do que aquele ídolo lhe pode dar, e não do que aquele ídolo é de verdade. E quando ele lhe dá o que você quer, ele é simplesmente descartado ou substituído. Ou quando ele não lhe dá o que você quer. Quando a nossa adoração, quando a nossa relação com Deus se resume, se transforma nesse tipo de relação, é também uma idolatria. Quando você adora a Deus somente pelo que Deus pode lhe dar, e quando Deus lhe dá, então você bota ele de cantinho, ou você o substitui por outra coisa, ou quando Deus não lhe dá, e você se zanga com ele, e aí substitui ele por outra coisa. Isso é uma idolatria. E Deus não aceita ser idolatrado. Conclusão. Paulo escreveu dizendo que o ídolo nada é no mundo. Paulo disse que o ídolo não é nada, porque o ídolo não existe. É apenas uma imagem. Mas, por trás da adoração aos ídolos, a verdadeira força são os demônios. Quando um ídolo é idolatrado, não é o próprio ídolo que está sendo adorado, são os demônios que estão sendo adorados. A sua adoração ou vai para Deus, ou vai para os demônios. Se Deus não é o alvo do seu coração, o centro da sua adoração, então os demônios vão estar por trás de qualquer outra coisa que você adorar. A idolatria é considerada um dos maiores pecados na Bíblia. A Bíblia é bem taxativa sobre isso. Ela é um grande perigo, pois ela nos afasta de Deus e abre brechas para que os demônios, que são a verdadeira força por trás dos ídolos, possam atuar. O único meio de livrar-se da idolatria é entregando-se totalmente a Deus. Esse é o único meio do homem ser livre da idolatria, se entregando totalmente a Deus e permitindo que Deus faça a sua vontade em sua vida, que Deus possa cumprir aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determinou para nós, aquilo que Ele preparou já desde antes da criação do mundo, que haveria de ser nas nossas vidas, quando nós confiamos totalmente no Senhor. Então Deus nos ajuda e nos livra da idolatria. E eu espero que essa aula de hoje tenha lhe abençoado, eu espero que ela tenha edificado você. Se ela lhe abençoou, se ela lhe edificou, então eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. E quero pedir também para você se inscrever no canal, para você ajudar o nosso canal a crescer. E aí o próprio YouTube vai começar
a compartilhar esses vídeos com outras pessoas e mais pessoas vão poder conhecer mais de Deus. Também eu queria pedir para você ativar o sininho das notificações e aí todo vídeo novo que tiver aqui no canal já vai chegar uma mensagem para você dizendo que tem vídeo novo e você vai estar sempre por dentro dos assuntos e cada dia mais aprendendo sobre Deus e sobre a palavra dele.